Olá pessoal, aula 23 do nosso curso de marcenaria. Hoje nós vamos aprender a fazer um graminho. O graminho é uma ferramenta muito antiga da marcenaria, mas muito simples de ser feito. Só vamos para a bancada e vamos começar a fabricação do nosso graminho e os tipos de graminho que você vai aprender a fazer hoje. Bom pessoal, eu vou te explicar basicamente rápido como funciona o graminho para que você entenda a utilidade dele. Eu peguei um quadrado de cedrinho, deve ter por volta de 6 cm por 10, 11 centímetros, não importa muito a largura. O que vai mandar no seu graminho é a base dele ser reta. O graminho pode ser o formato da base dele, pode ser triangular, pode ser retangular, pode ser quadrada, pode ser maior, pode ser o menor. Ele só vai dificultar para madeiras mais largas. Isso não vai afetar muito. A média dele é 10, 15 centímetros no máximo. Não precisa ficar se preocupando muito com largura, com comprimento. O que vai mandar, como eu disse, é essa parte de cima, a parte onde será passada na madeira, que seja totalmente plana, a superfície esteja lisa. É isso que importa no nosso graminho. Eu fiz um quadrado no meio, eu cortei um sarrafinho de 1,5 cm por 1,5 cm. Eu cortei um outro com 1,5 cm por, acho que 2 centímetros por 1,5 ou por 1, não me lembro agora. Só para que você veja que não tem muito esse posicionamento. Eu fiz o quadrado. O importante é que o buraco seja rente ao sarrafo que você cortou. Isso é muito importante, porque ele não pode ficar bambo. Você posiciona ele aqui dentro. Na ponta dele possui um prego, que também pode ser substituído por um lápis ou uma caneta, que você vai aprender mais pra frente nessa aula. Eu fiz o meu bambo. Por quê? Ele não está bambo de lado, ele está bambo no sentido para frente e para trás, para que caiba a cunha. A cunha é uma chapa, um pedaço, um resto de madeira qualquer, fino na ponta, que eu posso entrar e causar uma pressão nele para que ele não saia. Isso pode ser usado até pedaço de pregador de madeira, aquela parte achatada fina. O ponto principal no nosso graminho é essa parte aqui estar em 90 graus. Você regula ele para que ele fique com 90 graus. Ela bater nos 90 graus, o graminho está perfeito. Como é que se usa o graminho? Por exemplo, eu deixei essa ripa de telhado esticada na bancada para que você compreenda como é que nós vamos usá-lo. O graminho consiste no seguinte: marcações de madeira. No nosso caso, quando fazemos aqueles cortes com a circular, cortes retos, nós deixávamos cortar. Por exemplo, eu quero cortar aqui 1 cm, então eu marcaria 1 cm aqui da ponta para cá, da beirada da madeira para dentro, e riscaríamos desse 1 cm mais 3, alguma coisa, que é a distância da lâmina para a borda da serra circular. No caso da minha, a sua, você teria que achar a sua distância. Cada circular possui uma medida. Aí eu teria que fazer de novo mais à frente. 1 cm, desse 1 cm fazemos um risco, mais aqueles 3, alguma coisa, que é a distância da minha serra. Aqui mais uma vez, e assim sucessivamente para frente. Com o graminho eu não preciso mais disso. Eu preciso ter a medida do que eu preciso da serra, no caso da serra. Vamos supor que a minha serra é 3,3 centímetros e meio. Então eu vou medir daqui para cá, eu solto a cunha, eu meço da ponta do meu prego 3,5 centímetros. Achei 3,5 centímetros, seguro com o dedo embaixo para que ele não corra. Coloco a cunha. Bati a cunha para que ele não corra. Eu tenho 3,5 centímetros daqui para cá. Eu confiro, 3,5 centímetros. Cheguei, aperto a cunha. Confiro os 90 graus. Tá batendo os 90 graus. Tá exato. Agora eu risco ele. Dessa borda para cá, eu quero 3,5. Um exemplo, somente um exemplo. Eu encosto a lateral dele aqui, essa lateral, que é aquela parte grossa, na borda da madeira. E o prego será o riscador. Eu seguro ele aqui e venho puxando. Mantenho ele encostado na borda. Não sei se é possível que você veja, mas eu fiz um risco aqui com o prego. Então, qualquer distância que eu precise marcar, isso se fosse para espigas também, qualquer distância que eu precise marcar para ser riscado, com o graminho eu consigo. A utilidade dele é muito grande e é muito fácil de ser manuseado. Agora vamos à fabricação do graminho. Para fabricarmos o nosso graminho, como eu disse, você não precisa ter uma base, um pedaço de sarrafo totalmente quadrado. Eu peguei aqui esse que eu já fiz, eu peguei um outro pedaço que nós vamos fazer, peguei um pedaço menor, não tão largo, para que você compreenda. Poderia ser um pedaço de caibro. E o que nós vamos fazer? Você vai cortar um sarrafo. O meu deve estar com 40 centímetros mais ou menos de comprimento. Eu cortei 2. Não precisa ser também totalmente igual aos lados, 2 por 2, 1 por 1, 1,5 por 1,5. Não precisa. O que precisa é estar quadrado, reto. Ele não pode estar desnivelado. Isso é muito importante, o teu pedacinho de sarrafo. Se você quiser fazer com sarrafo de 5, posso colocar um sarrafo de 5 aqui dentro? Não tem problema nenhum. Esse pedaço de peroba aqui, ele deve ter por volta de 5 centímetros por 1 alguma coisa. Eu poderia fazer o furo aqui e colocá-lo aqui dentro. Eu teria um graminho, ele ia passar aqui dentro. Eu poderia usar uma cunha aqui para segurá-lo, botar um prego aqui e ele correria igual. Ou seja, não tem muito essa história de que o graminho tem que obedecer uma medida exata, uma largura exata. Não, o que importa é que essa base esteja reta para que ela bata os 90 graus quando o sarrafo estiver dentro de pé. Essa parte precisa ter 90 graus. Isso que importa o nosso graminho. Nós vamos fazer um graminho juntos. E depois eu vou te mostrar, em vez da cunha, as opções de uso que você vai ter para colocar essa madeira que vai correr dentro dele presa. E nós vamos fazer um outro tipo de ponta. Em vez do prego, nós vamos colocar um lápis aqui. Também é mais útil. Bom, pessoal, para começarmos o nosso graminho,
nosso novo graminho. Primeira coisa que você precisa fazer, escolher um lado do fundo, tá? Se ele for totalmente quadrado, você vai escolher o fundo. Se ele for retangular, você vai escolher o fundo. Daqui para cá, você vai deixar 2 centímetros. Nós vamos riscar uma linha de 2 centímetros. Então, você vai marcar 2 mais 2. Foi por esse motivo que eu te ensinei primeiro aquelas 2 últimas aulas do suporte para a chave de fenda e chave Phillips e para os formões. Você aprendeu as divisões da madeira ao meio, você aprendeu a fazer aqueles buracos onde encaixaríamos as chaves, os formões. Aquilo te serviu para essa aula de hoje. Então eu marquei aqui 2 centímetros. Agora eu vou riscar, vou ligar os 2 riscos que eu fiz. Essa é a distância que eu quero daqui para cá. Agora nós vamos achar o meio exato dessa madeira. Ela está com 7 centímetros, metade de 7, 3,5. Eu vou marcar aqui 3,5, 3,5. Ok, eu vou traçar uma linha agora aqui de 3,5 centímetros ao meio. Eu achei o meio. Então o meu meio está aqui, metade a metade, e daqui para cá 2 centímetros. Então dessa linha que eu fiz 2 centímetros para cá, é que eu marcarei onde será o sarrafo, onde entrará aquele sarrafo de pé. O importante é que você use um sarrafo reto. Se você usar um sarrafo, por exemplo, de 5 centímetros por 1, você vai colocar o fundo dele, você vai mais ou menos achar o meio dessa madeira, ao comprido, da espessura dela, vai marcar. No meu caso aqui, se ela tiver 1 centímetro, eu vou achar a metade, metade de 1 centímetro, meio centímetro. Então, exato, é aqui. Essa linha que eu marquei ao meio, ficará na frente daquela linha de 2 centímetros e seguindo o risco que nós fizemos dividindo ao meio. Quero que você veja, eu posiciono ela bem aqui, rente à linha de 2 centímetros e ao meio daquela linha, encostando naquela linha que divide ao meio 3,5 centímetros para cada lado da madeira. Então daqui para frente será a minha marcação. Se eu fosse usar esse sarrafo, aqui eu contornaria ela, eu já teria a posição do risco. Você pode usar qualquer sarrafo, como eu já disse. O importante é que esse sarrafo esteja completamente reto. Ele pode ter 35, pode ter 20 centímetros, pode ter 40 centímetros. Vamos colocá-lo aqui. Eu vou achar o meio dele. Na verdade, ele tem menos de 2 centímetros. Ele está com 1,8 de espessura. 1,8 dá 9 milímetros. Então eu vou achar os 9 aqui. Achei o meio. Vou traçar uma linha. Isso é muito importante que você faça para que o seu fique totalmente ajustado. Tracei a linha, posiciono ele aqui na frente daquela linha que corta ela ao meio, batendo linha com linha, e na frente daquela linha dos 2 centímetros, daqui para cá 2 centímetros. Ok, eu posicionei ele aqui, agora eu contorno. Isso você vai fazer independente da grossura. Qual seja a espessura do seu sarrafo, você vai dividi-lo ao meio, vai fazer uma linha e vai encostar linha com linha. A sua linha vai bater com aquela linha de divisão do meio. E o limite que ela vai chegar é sempre os 2 centímetros. Por que os 2 centímetros? Por que eu deixei 2 aqui? Porque aqui será furado aonde vai o nosso parafuso, a nossa opção de parafuso. Se eu usar cunha, eu não preciso fazer essa marcação. Eu apenas alargo um pouco aqui, 1 milímetro a mais, 2, para que a cunha entre. Lembrando, a cunha pode ser usada até como pregador de roupa. Aquela parte fina do pregador. Ou se você quiser tirar uma lasca de uma madeira, você pega uma madeira com 4, 5 milímetros, 3 milímetros e você corta ela na diagonal. Você faz um corte numa quina. Serra com o serrote, seja praticamente uma cunha. Dá pra você ver aqui. Da ponta pra cá uns 3, 4 milímetros, eu venho morrendo com ele pra cá. Eu risco, agora eu corto com o serrote aqui, eu tenho uma cunha. Uma cunha é uma parte que começa grossa e acaba fina, como você pode ver no meu exemplo. É apenas para que ele entre com pressão e segure o sarrafo de pé. Ok, eu já fiz aquela marcação, eu fiz o contorno dela, bati a linha do meio com a linha do meio do sarrafinho grosso. Agora eu posso fazer o furo. É muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse furo aqui. Eu vou pegar uma broca, mais ou menos grossa que eu tenho, vou fazer um furo aqui, sem passar do limite da linha, e outro furo aqui se eu conseguir, só para facilitar a minha vida. Pode ser uma broca chata, pode ser uma grossa aço rápido. Aqui eu tiver mais ou menos grossa. Se não for muito grossa, for fina, eu faço 4 furos. O importante é que eu não ultrapasse as linhas. Eu tenho que fazer do lado de dentro desse buraco. Eu vou prender lá na orça e vou fazer os furos. No meu caso, eu vou usar uma broca chata de meia polegada. Como você pode ver. Você poderia usar uma menor ou uma maior aço rápido, não teria problema. Como eu te disse, se ela fosse aço rápido e menor, eu precisaria fazer 4 furos do lado de dentro. Como ela é um pouco maior, isso é apenas para facilitar a nossa cava. Como ela é maior, eu vou posicionar ela mais ou menos no meio. Você vai posicionar na linha central, de forma que a lateral dela não passe do limite da linha. Agora é aquela hora de fazermos as marcações, que você já está acostumado nas aulas de entalhe e que fizemos nas últimas 2 aulas. Eu coloco o chanfro do formão do lado de dentro do buraco, do quadrado, e vou com o lado reto batendo nas paredes. Vou usar um formão pequeno, relativamente pequeno, porque eu não quero que ultrapasse. E vou fazendo as marcações dele para iniciarmos a remoção. Ok, fiz as marcações, deito o chanfro para baixo, vou batendo em 45, 30 graus e vou removendo. Aqui, se eu continuar com uma alavanca, eu racho a madeira. Então eu vou marcar de novo aqui, aprofundar, para que ele corte essa madeira que saiu. Pronto, removi. Aproximei mais a câmera para que você veja melhor. Eu vou marcar esse lado agora. E agora eu venho daqui para cá, batendo.
Agora vamos cortando. De novo, uma nova marcação. E nós vamos repetir isso até o final, mantendo esse quadrado. Eu vou terminar isso aqui pra gente não tomar muito tempo do vídeo e nós já voltamos para a segunda fase, que é a instalação do sarrafo comprido. Quando ele já está perto de chegar no final, nós já aprofundamos muito, eu tiro ele da morsa e eu coloco ele em cima de alguma superfície dura, para que eu bata ele como faca e ele não arrebente demais do outro lado. Então eu vou, na verdade, cortando a madeira que está no final. Vou contornando o quadrado. Vou formando cortes da última parte. Praticamente está cortado. Ok, está reto. Provavelmente, quando eu fiz ele bem rente ao quadrado, provavelmente ele não encaixa ainda. Ok, ele está entrando com pressão, que é o que eu queria. Ele entra com pressão mesmo. Está perfeito. Ele está correndo com uma certa pressão, tá perfeito. Se eu quiser uma folga agora, uma leve folga, essa parte é muito perigosa. Eu vou pegar o lado reto da grossa da minha cana e eu vou passar aqui dentro em 90 graus, de forma que eu não deixe ele torto, mas é muito rápido. Eu vou dar uma, duas passadas em cada lado. E eu devo ir testando ele. Eu não posso deixá-lo frouxo. Ele deve entrar e correr, mas não de forma frouxa. Bom, tá correndo relativamente quase folgado. Eu vou dar mais duas passadas em cada parede, em cada lado do quadrado. Uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Se você sentir insegurança, se você sentir que pode ultrapassar demais e ele ficar frouxo, você faz uma passada em cada lado. É melhor ir testando aos poucos do que fazer demais e ele ficar frouxo e perder a peça toda. Ok. Tá correndo praticamente solto. Esse aqui tá pronto. Se eu quisesse colocar uma cunha agora aqui, nós pegaríamos a nossa grosa na parte do fundo, inclinaríamos um pouco, não nos 90 graus, inclinava um pouquinho e passava umas 3, 4, 5 vezes rápida para que eu tivesse espaço para enfiar a cunha. Você colocaria o prego aqui na ponta dele e já estaria feito o seu graminho. Esse é um modelo, é aquele que eu te mostrei inicialmente, que é igual àquele primeiro. Agora vamos à parte da fixação dele. Fizemos essa linha aqui. Vamos manter essa linha agora aqui, com o nosso esquadro. Você vai colocar o seu esquadro, a borda dele, formando aquele L, aqueles 90 graus, a borda dele batendo com a borda de cima e encostado aqui com essa linha, e vamos traçar uma linha aqui. Na verdade, isso é a continuação dessa linha que vem ao meio. Ela vem até aqui e segue aqui. Foi isso que fizemos. Por que eu fiz essa linha agora? Porque eu quero achar exatamente onde está o centro dele. Daqui para cá eu posso achar o meio. O meio da espessura dessa linha, a largura dessa linha tem 2 centímetros. Então eu vou marcar com 1 centímetro. Metade de 2 é 1. Eu vou achar o meio dela. Ou eu posso vir daqui para cá, na borda, e eu faço o risco aqui na beirada do metro. Até é mais fácil de fazermos isso. Ok. Se você tiver dificuldade, você segura lá na morsa para fazer a medição. Tá feito o meio. Aqui será o furo. Agora nós vamos optar pelo quê? Para que fixe, se eu não quiser cunha, para que fixe o nosso graminho. Coloquei o graminho aqui na posição. Tá colocado para que você veja. Eu quero colocar uma outra coisa aqui em vez da cunha, uma coisa mais prática. Para colocarmos aqui, você vai ter 3 opções. Você tem a chamada bucha americana. A bucha americana, na verdade, é uma bucha de metal. Ela tem uma rosca em volta, umas garras onde ela vai entrar e fixar para que a bucha não saia. Ela tem vários tamanhos, várias espessuras. Isso é muito barato, custa por volta de 50 centavos, R$1. A sua broca ela deve ser um pouco menor, ou da espessura da bucha. Não pode passar da lateral dessa parte saliente, a espessura da sua broca, para que ela tenha onde agarrar. Então você faz o furo na madeira e você coloca ela e bate com o martelo, com delicadeza, ela vai entrar e vai agarrar. Aqui dentro dessa bucha americana existe rosca, aí que tá a vantagem. Ela estando lá dentro, posicionada, você pode colocar um parafuso. Qualquer parafuso de fenda, parafuso do sextavado, até com a mão você consegue apertar. Ou, no caso, se você quiser uma exatidão, você aperta com a chave de fenda ou com a chave de boca. Você colocando ela aqui dentro, posicionada, faz o furo, coloca ela. Um parafuso pequeno, já compra a bucha americana e o parafuso para ela. Você só vai rosquear ali dentro. Como eu te disse, ele tem rosca, ela não sai. A ponta desse parafuso lá dentro vai apertar o sarrafo que fica em pé e vai travá-lo. Assim que você achar a medição do prego ou do lápis até aqui, você simplesmente com ela lá dentro, vamos simular que ela estivesse aqui dentro, você vai girar o parafuso e apertá-lo. Ele não vai mexer mais. Essa é a primeira opção que você tem. A segunda opção, as chamadas porcas-garra. Porca-garra, mesmo sistema. Você vai usar uma broca um pouquinho menor que a parte central. Dentro dela também possui rosca. E ela possui essas 4 pontas. Então o furo vai ser da grossura, da espessura dessa parte do centro. Você vai fazer o furo, vai encaixá-lo, só que em vez de você rosqueá-lo, você vai bater com o martelo.
ela vai entrar e vai agarrar. Ou seja, quando você colocar o parafuso na porca-agarra, as travas que vão entrar, essas pontas, esses dentes que vão entrar na madeira, não vão deixar que a peça gire. O parafuso vai dentro dela, da mesma maneira, você vai girá-lo, a ponta vai apertar a peça aqui dentro. Essa é a segunda maneira que você pode fazer isso, que é muito simples de ser feito. A terceira maneira, se você não achar para comprar, você não tem em casa, você não quer sair para procurar, para comprar uma porca. É muito simples, uma porca simples e o parafuso. Você vai fazer o furo do parafuso primeiro. Vamos fazer o furo. Eu vou fazer esse sistema da porca para que você aprenda, que é a mais fácil, a mais simples que você vai ter para fazer em casa. E nós vamos posicionar, depois do furo feito, a porca aqui, vamos contornar com o lápis e vamos cavar para que essa porca entre na espessura da porca. Eu posso colocar cola, qualquer cola, cola de contato, super bonder, cola branca, ou se eu ainda quiser, eu dou 2 rasgos aqui com a serrinha, o arco de serra, de 2 lados do sextavado, um aqui, dou uma leve cortada, coisa de 1 milímetro, nem isso, e eu coloco o parafusinho, coloco o preguinho muito pequeno aqui nesse vão, eu coloco um prego aqui na madeira, eu travo ela aqui, ela toda posicionada aqui dentro, com esses 2 vãos, eu consigo pôr um prego aqui e um prego aqui, um prego onde foi feito o rasgo aqui, um prego onde foi feito o rasgo aqui, ou ainda se eu não quiser fazer esse rasgo com o arco de serra, eu posso simplesmente botar um preguinho pequenininho de cabeça, encostado aqui, as cabeças segurarão para que essa porca não saia. Acho que já dá para você entender. Ela está agarrada, o nosso parafuso vai entrar e vai pressionar a nossa peça aqui dentro. Essas são as 3 formas. Essa praticamente é a mais rudimentar. Com a bucha americana ou com a porca-agarra vai ficar até melhor. O nosso sarrafo vai correr aqui dentro e com o parafuso eu tenho como travá-lo. Eu posso simplesmente travá-lo com a chave de fenda. Pronto. Ele está travado, ele não corre mais. Onde eu marquei, eu aperto o parafuso. Quando eu quero soltá-lo, eu afrouxo um pouco o parafuso e ele volta a correr. Está feito o nosso sistema. Como eu disse, a bucha americana com a porca-agarra vai ficar um sistema ainda melhor. E eu coloquei agora, para que você veja, fiz o furo e coloquei, bati aquela bucha americana, só para que você veja a outra opção, que é mais fácil ainda. Ela vai girar com mais precisão, com mais facilidade. Acabou. Você vai ver que ela vai passar e vai prender a nossa peça aqui dentro. E estaria feito o nosso graminho. Eu posso ainda, se eu quiser pegar um pedaço maior de madeira, algo que seja redondo, pode ser um pires, uma coisa um pouco maior, riscar um redondo. Mais um modelo que eu estou te dando. Você cortaria aqui em partes retas as quinas com o serrote, se você não tiver serra, ou com a tico-tico, ou com a serra-copo, você cortaria. Você contaria dessa beirada, de qualquer beirada dele, daqui para cá, 2, 3 centímetros. E aqui você faria o quadrado, mediria com o seu quadrado e faria a cava. Você teria um graminho redondo. E se você optar ainda, você pode usar um cabo de vassoura. Você colocaria ele aqui da marca dos 2, 3 centímetros para cá, contornaria redondo e você faria ou com uma broca chata larga ou aquela cava e você também teria um graminho, só que de outro formato, redondo. Jogaria daqui para cá o parafuso, aquele furo na lateral, que você já sabe como faz, como você acha, nessa direção, bem no centro. E você usaria uma bucha americana, ou usaria a porca-agarra, ou a própria porca. São opções que você tem. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer a ponta dele com o lápis. No meu caso, o meu está com prego. Eu vou remover esse prego, nós vamos achar o centro dele. Eu vou jogar daqui, da ponta dele para dentro, mais ou menos uns 4 centímetros, mais ou menos eu vou medir. E eu vou fazer um furo aqui, um furo da grossura do lápis. De não perder tempo. A largura do meu era 1,8, metade de 1,8 seria 9 milímetros. Eu joguei daqui para cá 9 milímetros, daqui para cá 9 milímetros e tracei uma linha. E daqui para cá eu tracei 4 centímetros. Então essa é a posição que eu quero no meu furo. É mais ou menos uma média, 3, 4 centímetros. Vou fazer um furo aqui que seja mais grosso que o lápis. Um pouquinho mais grosso que o lápis. Pouca coisa. O lápis ele tem que entrar mais ou menos na pressão, sem que fique muito bambo. Eu vou pegar o lápis e já voltamos. A broca 3/8, peguei um lápis de couro, um lápis preto, pra gente colocar na ponta. Eu vou medir a espessura do lápis com a broca. A broca é bem mais grossa, não vai dar certo. Vou tentar uma broca mais ou menos de uns 6 milímetros, 5 milímetros. Eu prefiro que entre com pressão. Vou fazer o furo, onde se encontra os 4 centímetros e onde se encontra aquele meio dos 8 milímetros de cada lado. Ok. O lápis ainda não entra. O ideal aqui seria talvez uma broca de 8 milímetros. Eu vou pegar a ponta da grosa, vou colocar aqui e vou dar uma leve alargada desse lado, com cuidado que eu não quero que alargue demais, e desse lado. Ok, o lápis começa a entrar.
já está correndo com uma certa folga. Agora eu vou fazer um rasgo, um corte daqui para cá com o serrote. Vou fixar na morsa e vou serrá-lo. Ok, conseguimos abrir a madeira. Agora o lápis ficará aqui e eu consigo pressionar essa madeira de forma que ela prenda esse lápis. Deixei 4 centímetros, agora eu vou cortar mais ou menos 2, vou cortar pela metade. Bom, pessoal, eu passei o serrote aqui. Você pode usar a serra se você quiser, você pode usar a tico-tico, o arco de serra, a serra elétrica, o que você tiver à mão. Eu prefiro o serrote, que eu acho que é mais seguro de não errar. Aqui tínhamos 4 centímetros, eu cortei 2, ficaram só 2 até o furo. Aqui eu acrescentei 3 centímetros, é mais ou menos uma média, tá? Que você coloque o seu lápis, que você aperte com a mão e veja que ele ficou fixo, que ele não está se mexendo. É esse o objetivo. Você alonga aquele corte passando pelo buraco, mais 2, 3 centímetros. Agora nós vamos tirá-lo daqui. Agora fora da morsa, mais ou menos esse meio aqui, desse segundo rasgo, depois do buraco, mais ou menos o meio, eu calculo aqui, vou fazer um furo aqui. Esse furo vai atravessar, você já vai entender o porquê. Eu vou usar uma broca de 3 milímetros, não precisa ser uma broca muito grossa e também não precisa ser um parafuso muito grosso. Nós vamos usar um parafuso fino que vai atravessar aqui agora com porca, arruela e borboleta do outro lado. Ou porca, se você preferir. A borboleta é melhor, porque a borboleta ela ganha muito tempo na hora do aperto. Bom, pessoal, eu fiz um furo, segui aquele traço que eu te falei, mais ou menos uns 2 centímetros para cá, no meio, 1,5 do buraco para cá, 2 centímetros, é no meio daquele segundo rasgo. Eu vou usar um parafuso de 3 milímetros, fiz um furo, uma broca de 3 milímetros, parafuso pequeno, não pode ser muito grosso, porque vai ficar exagerado, vai ficar ruim. Eu vou passar uma arruela. O meu parafuso, ele é relativamente grande, você pode comprar um pouco menor, um que chega até aqui, que a cabeça fique desse lado e ele passe para cá, alguma coisa, uns 1 centímetro, apenas para que você consiga colocar a borboleta. O meu, eu tô sem parafuso pequeno, vou usar esse apenas como exemplo. Põe a arruela, põe o parafuso, põe uma arruela do outro lado do furo, põe a borboleta. Esse sistema ele vai servir para todos os graminhos que você fizer aqui para frente, vai te facilitar muito. Ok, vamos colocar agora o nosso lápis. Vamos apertar a borboleta. Com aquele rasgo, a borboleta forçará a arruela, que apertará as duas madeiras que foram cortadas, essa madeira separada, os dois lados da madeira. E ela vai pressionar o lápis não sai. Então agora tem como pressionar o lápis de forma que ele não saia. Se você quiser colocar um segundo parafuso aqui e uma segunda borboleta aqui, é opção sua. Soltei, ele corre solto. Apertei, ele fixa. Esse sistema também funciona para os compassos. Mais para frente faremos um compasso maior, um compasso médio, um compasso pequeno, e você vai compreender. Mas é o mesmo sistema, você já consegue fazer agora com essa aula. Agora vamos testar o nosso graminho. Aquele encaixe, aquela peça aqui é a nossa base, está encaixada, ok. Eu vou colocar qualquer valor aqui só para que a gente tenha esse teste. Vou colocar aqui em cima da morsa, vou tentar fixar um pedaço de MDF, alguma coisa na bancada para a gente riscar, só para que você compreenda ele em uso. Bom, pessoal, fixei o meu, coloquei o parafuso, tá apertado, eu vou riscar 5 centímetros. Então eu vou colocar da ponta do meu lápis para cá, eu posiciono ele, da ponta do lápis eu levo ele até aqui, eu acho 5 centímetros da ponta do lápis até ele, achei, eu aperto ele, e eu agora coloco o nosso esquadro para conferirmos se ele está em 90 graus. Ok, está batendo os 90 graus, eu posso riscar. Eu fiz o risco paralelo a ele com 5 centímetros. 5 centímetros.
5 centímetros. E assim eu vou fazer por toda a extensão da tábua. Esse é aquele pedaço reto de MDF que eu tenho, aquele que eu uso de régua, mas pode ser pinos, pode ser cedrinho, pode ser tábua, pode ser a tábua que for, desde que a lateral esteja reta, o meu graminho vai funcionar. Pessoal, e assim a gente concluiu o nosso graminho. Você aprendeu vários modelos, o redondo, o quadrado, você pode fazer até essa parte de dentro com o cabo de vassoura. Aqui, em vez de ser quadrado, você vai fazer ele redondo. Você aprendeu como fixar ele com a bucha americana, com a porca-garra, com a porquinha. Você aprendeu a usar ele com lápis. Praticamente o graminho é isso. Pessoal, para quem não está conseguindo achar todas as aulas, às vezes as pessoas me perguntam onde estão todas as aulas. Você vai aqui embaixo no vídeo, na descrição, tem um link chamado Todas as Aulas, clique aqui. Você clica ali, você vai achar todas as aulas por sequência. Tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. Tanto o curso de marcenaria quanto o curso de entalhe. Estão todas ali. Ou você vai em playlists. Pessoal, eu te peço mais uma vez que você se inscreva para ajudar a gente, porque isso ajuda demais a gente, ajuda demais o canal. Te peço, se você puder, que você dê um like nesse vídeo para nos ajudar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente, por você assistir, você que sempre clica no like, você que se inscreve, você que está com a gente, você que comenta. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.